E ainda uma mãe se não faz podia um ter... pouco. Ainda se faz? Ainda. Uma mãe não pode criar o filho, combina com uma família, a família pega essa criança e registra como sendo sua, sem falar nada Ou para ninguém. registra, se registra é pior ainda, porque se é descoberto ainda tem uma penalidade, ainda pode ser preso. Mas se é aquela adoção que a pessoa vai ficando, a criança vai ficando e cria como tal, a qualquer momento os pais biológicos podem voltar e dizer, bom, esse filho é meu e eu não dei em adoção. Esse é o medo da população. Tá, mas se essa criança tem idade para decidir, eu não sei qual é a idade em que a criança é ouvida pelo juiz, ela decide com quem quer ficar? Ela pode decidir. Depende, a partir de que idade? Normalmente depois dos 12 anos. Certo. Mas não necessariamente. Tá. Não necessariamente. Normalmente quando alguém está para ser adotado, alguém está na fila da adoção e vai entrar na fila, evidentemente, um adolescente de 12 anos vai poder escolher mesmo, porque tem que ter uma empatia. Não, eu digo assim, quando essa criança ficou num lar, nessa hipótese que a senhora levantou, Sim. quando uma criança ficou num lar e os pais biológicos apareceram e querem levar a criança de volta, fala, agora eu quero meu filho de volta. Acontece o seguinte, nesses casos, normalmente, os pais perderam o poder familiar. Tá. Se eles perderam o poder familiar, eles não podem mais recuperá-la. Se, ao contrário, momentaneamente, isso acontece muito, é bom esclarecer, para evitar o medo e a desinformação. Muitas mães, momentaneamente, não têm condições de criar seu filho e, ao invés de colocarem essa criança para adoção, elas fazem o contrário, elas levam, informam. Eu não posso, nesse momento, estar, mas quero deixar meu filho num local que o cuidem, não abandonado. Ela, sim, a qualquer momento, pode voltar e reivindicar esse filho. E aí, o peso da criança conta, não? Se essa criança já tiver 12 anos quando essa mulher voltar? Não há problema. Se ela estiver ainda num abrigo, ela pode, claro. No abrigo, se já Claro, estiver numa não. casa. Se estiver porque a gente fica pensando no bem-estar não. dessa criança, Não. né? Se estiver adotada, adoção formal é irreversível. Bom, vamos voltar lá para o caso das crianças abandonadas, então, né? Avós e irmãos não podem adotar, mas podem pedir a guarda. No caso dessa criança, por exemplo, o pai apareceu, não sei sinceramente como está a situação hoje, mas ele é casado, ele tem 4 filhos, né? Da que foi jogada na caçamba. E falou que ele quer ficar com a criança, né? Acho que ia ser feito algum teste de DNA. Num caso desse, como fica a situação? Ele pode ficar com a guarda? Ele pode? Se o pai aparece, evidentemente tem que se comprovar que ele não teve conivência, ele não teve culpa nesse ato de jogar, de abandonar esse incapaz. Evidentemente, ele provando que é o pai, porque muitas vezes a criança ela não tem nem a paternidade ainda reconhecida. Se ele reconhece até, mesmo que não seja o pai, muitas vezes a gente vê o reconhecimento da paternidade espontânea. Se isso acontece, vamos lembrar que não é furar fila de adoção. Tá. Eu vou pedir até para Ana Paula. Ana Paula, dá uma pesquisada aí para a gente, vê como ficou a situação da criança que foi jogada na caçamba, que o pai havia aparecido, né? Pelo menos o suposto pai, casado, 4 filhos, teve um caso com essa mulher que já teve 10 filhos, no ano passado uma gravidez de gêmeos, inclusive, deu muitas das suas crianças, e ele apareceu. Eu queria só checar com o jornalismo a situação hoje, se ele conseguiu, porque eu também fico pensando no lar dele, a situação, né? Mas se esse pai, como você me perguntou, Claudete, se ele reconhecidamente vem e pede essa criança para que fique sob sua guarda... Acho que já conversou com a esposa também, para a criança ser bem tratada. Com certeza, mesmo porque se a esposa não aceitar, na realidade pela lei, ela não tem obrigação de ter essa criança em casa. Esse é outro detalhe importante. Isso é importante a gente falar. Muita gente desconhece essa informação. Se você tem um filho que você quer trazê-lo para dentro de casa... Um filho fora do casamento? Fora do casamento. Se você quiser, se você for casado, se tiver uma união estável e a sua companheira ou sua esposa não aceitar, essa criança, a rigor, não poderia estar na sua casa. Por lei, você tem essa vedação. Tem mais uma perguntinha nesse caso, Claro. aí nesses balaios de família, né? E se a mulher conta para o homem que o filho, que ele achava que era filho, não é filho dele, é filho de outro? Ele não tem obrigação, então, mais com esse filho? Se ele reconheceu esse filho espontaneamente dentro do casamento, como se fosse seu, ele pode, neste caso, pela dúvida, pela desinformação de que aquele filho, na realidade, não é dele,
ele pode se excluir da paternidade. Só vou comentar uma coisa, isso é muito grave, porque evidentemente você como pai nessa situação, nós podemos entender a sua situação, mas entenda a situação desse seu filho, Principalmente do filho. que sempre imaginou e teve e tem o seu carinho, de repente ele saber ou ficar sem a paternidade porque você se sente no direito, que é um direito seu. É diferente essa situação, Claudete, de uma outra situação onde um casal, a mulher engravidou de uma outra pessoa, esse homem aceita e reconhece essa criança, mesmo sabendo que essa criança não é filho dele. Então ele reconhece. Depois ele se arrepende, aí não pode. Não tem volta. Aí não tem volta. Aí São tá certo coisas também, né? diferentes. Pense bem antes, né? Com certeza. Reconheceu, né, doutora? Tá reconhecido aí Tem o que caso. tomar cuidado. Chegaram algumas perguntas também aqui. Claro. É outro assunto já, enquanto a gente aguarda ali as informações, que aqui acho que a gente passou quase todas, né? E citamos coisas importantes para vocês. No caso de compra de imóvel aqui, na união estável e o falecimento do homem, os filhos do casamento anterior têm direito ao imóvel? Então, é interessante a pergunta. Vamos sempre lembrar uma coisa. Filhos, como nós estávamos falando agora de filhos, filhos são filhos em qualquer situação. Dentro, fora do casamento. Exato, adotado, de uma união esporádica, dentro do casamento, fora do casamento, o filho é filho. Portanto, os filhos sempre têm direito à herança daquele que veio a falecer, pai ou mãe. Então, quando a pergunta vem, os filhos terão direito a um imóvel que foi adquirido na constância da união estável, é um imóvel que pertenceria a esses filhos que são de um outro relacionamento, de um outro casamento? Resposta: sim, sempre. Os filhos são herdeiros sempre. Talvez a questão seria, eu, que estou numa união estável agora, comprei esse imóvel na constância da união estável, eu tenho direito? Resposta: sim, você tem direito à metade, mesmo que você não tenha contribuído financeiramente para a compra, desde que você, evidentemente, prove que você estava numa união estável. Ok, agora, antes da doutora falar com você, vou falar com você como mulher, Patrícia, porque a Patrícia tem 25 anos, há cerca de 2 anos e 5 meses ela mantém uma união estável e tem dúvidas no caso de separação. Ela fala, eu não possuo emprego, sou dependente financeiramente do meu marido. Você vive com ele, né? Há 2 anos. Qualquer situação, mesmo que você seja casada por escrito, é a minha opinião, doutora. Mulher não tem que depender de homem. Não pode. Você não pode se declarar aos 25 anos, sou dependente financeiramente dele. Né? A mulher, nossa, você tem que trabalhar, você tem que lutar, você tem que ganhar o teu dinheiro, não é verdade? Para ser dona do teu nariz, da sua vida, construir uma vida com esse homem, mas acho que assim, com amor, com divisões de coisas, financeiramente até. É triste, né? Uma menina de 25 anos dizer, eu dependo desse homem. Agora, ele está fazendo chantagem com ela. Eles não são casados, ele tem um carro, eu tenho metade num carro, mas que te interessa metade do carro, Patrícia? Bom, ele diz de boca a boca que vai me ajudar durante 10 meses apenas. E se eu procurar um advogado, eu não tenho direito a nada mesmo. Eu estou com ele há 2 anos. Pense em você, se goste mais, viu, Patrícia? Um beijo. Vamos ver o que a doutora fala com você. Olha, Patrícia, você se refere a essa união que você tem e pelo menos você cita, não é, Claudete, que ela tem um carro. Ele tem um carro. Eu me pergunto se realmente todo o patrimônio dele é um automóvel. Eu acho que é. Vamos imaginar, Patrícia, que realmente seja só esse automóvel e que ele tenha adquirido posteriormente a união que ele teve com você. Aí sim, você terá direito à metade desse automóvel ou de mais alguma coisa que ele tenha comprado, ou você também. Porque se você comprou alguma coisa, ele também tem direito à metade, tá? Certo. Vamos lembrar disso. Então, nesses casos... Qual o tempo, doutora, que a lei determina? Eles estão juntos, vivendo juntos há 2 anos. Existe um tempo determinado? Antigamente, antes do novo Código Civil de 2002, você precisava ter 5 anos. E agora, o que diz o Código? Agora, o Código diz que você não precisa mais ter um tempo exato. Você precisa, ao contrário, comprovar união estável. Aí a pergunta, mas como eu compro? O que é união estável? Se eu estou namorando, eu estou noiva, como é que é?
Então, união estável... Agora existe o namorido? O namorido? A união estável você comprova da seguinte forma. Você tem que ter uma convivência pública, contínua e duradoura. Por que eu falo contínua? Não adianta namorar, aí depois separa, aí depois volta, e depois separa, e depois volta de novo. Essa descontinuidade não faz prova de que vocês queriam realmente estar juntos e formar uma família. Então, formar uma família, lembro, também não depende de ter filhos. Formar uma família é ter esse núcleo, seja você e seu companheiro, mas é um núcleo que você prova que você está numa convivência pública, contínua e duradoura. Eu queria agradecer, doutora, a sua presença, a participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo. Os livros são da editora Mescla e estão à venda em qualquer local, em qualquer boa livraria, na internet. Família Perguntas e Respostas. Ah, na internet também? Também. Bem legal. Heranças, Perguntas e Respostas. Está com alguma dúvida? Entre no site. Qual é? www.ivonezegger.com.br. Obrigada, doutora. Obrigada a você, beijo, Claudete. Prazer em te ver, viu? Em te rever, sempre linda. Eu também, Parabéns, viu? Rever viu? você. Um Parabéns, beijo, Gazeta. querida. Um beijo. Tudo de bom.